Desenvolvimento moral. Elis, Sâmia, Eduardo, Maurício, Daniela. Reuni esses 5 jovens para ver por onde anda o entendimento da moral. Vocês já pararam para pensar em moral? Boa pergunta. Comecemos pela proposição de um dilema. O dilema de Heinz. A esposa de um homem chamado Heinz está gravemente doente, prestes a morrer. Existe somente um remédio capaz de salvá-la. O triste fato é que o farmacêutico da região, inventor e proprietário do medicamento, cobra por ele um preço muito acima das condições do pobre marido. Heinz decide então roubar o remédio. Ao cometer o crime, Heinz agiu moralmente certo ou moralmente errado? Ele roubou para salvar uma vida e ele, por exemplo, é diferente de roubar, até na legislação, é diferente você roubar um banco de roubar um pote de manteiga, por exemplo. Para a justiça, ladrão é ladrão, não importa o que roube. Não importa a causa. Não importa a causa, nem o motivo, nem o meio, nem o fim. Então, acho que socialmente mesmo estaria errado. Você pode ter várias soluções morais, você não pode ter várias soluções matemáticas. Não, isso não é. Se uma é certa, as outras são erradas. No caso da moral, é muito mais difícil dizer isso é o certo e não há discussão e aquilo lá é o errado. Socialmente, quer dizer, o senso comum diria que está errado, que roubar é errado e tal, se convencionou isso. Mas acho que para ele estaria certo, porque é a mulher dele, a vida dela. São vários raciocínios e muitas vezes essa diferença de raciocínio vem muito ligado à questão dos valores que a pessoa tem. Moral é relativa. Mas acho que é determinado pelos sociedade. mesmos costumes, pela mesma sociedade, porque nós vivemos na mesma sociedade. Então, eu acho que é determinada por um estereótipo. Eu acho que a moral é mais estipulada pela sociedade, porque que nem algumas culturas que acham que as crianças devem fumar, essas coisas, dá ao contrário da nossa moral. Só que para eles não é uma coisa moralmente errada. Na ideia dos meninos, a moral é estipulada pela sociedade. A definição mais genérica que a gente pode dar para a moralidade é o conjunto de critérios, né, que dizem para a pessoa o que é bom, o que é certo fazer, o que é mal, o que é incorreto de fazer. A moral, a rigor, poderíamos dizer que é o que separa a barbárie da civilização, né? A moral é um conjunto de regras e princípios que regulam a convivência. E o senhor Jean Piaget, como define a moral? Digo que toda moral consiste num sistema de regras, e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. E como é que o sujeito adquire esse respeito pelas regras? Comecemos pela filosofia, lá onde minhas ideias sempre se estruturam. Diz aqui o filósofo Immanuel Kant: não preciso de perspicácia de muito largo alcance para saber o que hei de fazer para que o meu querer seja moralmente bom. Inexperiente a respeito do curso das coisas do mundo, basta que eu pergunte a mim mesmo: podes tu querer também que a tua máxima se converta em lei universal? Se não podes, então deves rejeitá-la, e não por causa de qualquer prejuízo que dela pudesse resultar para ti ou para os outros, mas porque ela não pode caber como princípio numa possível legislação universal. Ser verdadeiro para você é uma lei, uma obrigação, uma coisa que você já tem para você. É uma lei, é uma coisa que você não pode desobedecer, como se fosse alguém... E aí, no caso, nesse caso, ser verdadeiro por dever não permite exceções. Que nem essa. Acho que ela vai perguntar se a moral é uma coisa nata ou
Aí se, por exemplo... Adquirir na vida. Piaget. Os meninos não entenderam muito bem o que diz o filósofo Immanuel Kant. Você concorda em seguir essas regras por si mesmo, mas essas regras, né, são voltadas para benefício próprio e para qualquer outra pessoa do mundo. Aí a gente entra mesmo numa visão kantiana que Piaget coloca, né? Que é você seguir regras que sejam boas para você ou para qualquer outra pessoa do mundo. Consummatum est. O sujeito adquire respeito pelas regras, nas quais acredita serem boas não só para si, mas para todos. Colar em prova. Se você tá colando, você tá saindo melhor que as pessoas que tentaram, se esforçaram. E às vezes você pode ganhar, se sair melhor desonestamente. Então você tá tomando o lugar de quem foi honesto. O que o Piaget fala, né? Ele diz que fala de duas formas de socialização ou duas formas de moral, né? Uma que seria a heteronomia e a outra que seria mais a autonomia. Na heteronomia, a criança segue as regras, ela se orienta por princípios em função de um outro que manda, né? Então, a heteronomia quer dizer ser governado por alguém de fora. Na autonomia, né, por outro lado, o que significa isso? Ser governado por si mesmo. Piaget vê essas duas formas de socialização, essas duas formas de moral, como dois extremos de uma linha, né? E dentro dessa linha estaria acontecendo o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento, por sinal, ele não começa na heteronomia, ele começa na anomia, quer dizer, no sem governo, né? Numa criança que não segue regras, numa criança que não tem ainda nem o outro delineado para ela, né? Depois ela começa a fazer uma adaptação em relação ao outro, e aí sim é uma adaptação voltada para a imitação do outro, né, pela obediência, para se sentir obrigado a seguir regras, a seguir normas, a ter princípios, mas porque um outro manda. E depois, no processo todo de socialização e de troca com os outros, a criança pode vir a construir a autonomia, né? Então, no sentido de ser governada por si mesma, mas em função de um princípio que seja válido para si ou para qualquer outro. Você trabalha pelo bem-estar da sociedade, se comporta para o bem-estar da sociedade, mas aquilo acaba acabando com a sua consciência, assim, com o seu próprio eu, vai sufocando você. Porque você não é daquele jeito, foi a sociedade que te mudou assim. Acho que é o caso de você aprender a avaliar as suas prioridades, os seus valores, os valores e prioridades da sociedade. Que aí você vai trabalhando a sua consciência e ao mesmo tempo você vai avaliando se algumas coisas são importantes ou não para você fazer algumas atitudes. Acho que isso é você aprender mesmo a se tornar quem você é. Uma das razões pelas quais a autonomia moral se desenvolve é a discussão, eu diria a cooperação. Né? Você manter uma relação com alguém de igual para igual. Né? Na fase anterior, que é na fase de heteronomia, não há muito discussão no sentido que existe uma figura de autoridade que fala e outro que ouve. A criança, inevitavelmente, transgride. Até, às vezes, transgride sem saber que transgrediu. Fez, não sabia que não podia fazer. Figura de autoridade reage, ela fica até surpresa. O que houve? Então, é um conflito. E ela acaba aprendendo que aquela coisa que ela fez não se faz. Não se faz, pelo menos, segundo aquela autoridade, não se faz. Porém, esse conflito é interessante de pensar. Se uma criança mente para o pai, o que poderá lhe acontecer? Alguma forma de punição, de sanção, de bronca do pai. Mas o pai continua pai. Agora, quando ela mente para o amigo dela, o que vai acontecer? Um amigo não tem nenhum poder para castigá-lo, mas ele vai deixar de ser amigo. Então, essa é uma bela lição. É aí que ela entende de maneira mais profunda, por que não pode mentir? Não é porque meu pai disse que não podia. Ele disse que não podia porque com a mentira uma relação social não se sustenta. Me corrija se estiver errado, Sr. Piaget. Me parece que o que diz o professor Yves tem relação com as pesquisas que o senhor realizou no campo da moral. Não está errado em absoluto. Veja só que interessante esse questionamento feito com crianças, parte da minha pesquisa no campo do desenvolvimento moral. Indagamos por que não se deve mentir. E a razão mais comumente invocada, e a primeira na ordem cronológica,
é que não se deve mentir porque seremos punidos. Ao contrário das menores, as crianças mais velhas, ao compreenderem realmente o caráter antissocial da mentira, não dizem mais simplesmente que não é preciso mentir porque nos punem, mas porque isto é contrário à reciprocidade e ao respeito mútuo. É só isso que garante que as pessoas vivam num mundo justo, num mundo digno, né? Quer dizer, que todos possam pensar as mesmas regras, porque todos pensam as regras em função de si e do outro. E nessa situação, ninguém é servo de ninguém. Como é que os sujeitos vão começar a fazer esse raciocínio? Vão começar a fazer no seu pequeno grupo mesmo, né? Percebendo que, bom, eu tenho que obedecer a uma regra lá do futebol, ou eu tenho que respeitar o caderno do outro, ou eu tenho que emprestar material, porque se eu não fizer isso, o outro também não vai fazer para mim. No começo, esse outro é o coleguinha do lado. É uma coisa que minha mãe sempre falava, pensa um pouco antes de falar alguma coisa, não faz sentido. Por exemplo, não fala o que vem na sua cabeça na hora. É quase um instinto de sobrevivência, pensar antes de falar. Principalmente com tem umas uma coisas, pessoa. Tem umas coisas realmente que se você não parar um pouco e pensar, putz, se eu falar isso, vai ficar ruim pro meu lado, vai sujar para alguma pessoa. O que vai ser a evolução da moral? Vai ser pensar esse outro, não só o coleguinha do lado, né, mas o grande grupo, a sociedade em que se vive e depois o mundo todo. Então, essa evolução, ela é também social, do ponto de vista de o sujeito viver uma perspectiva social cada vez mais ampla. Não é? O que vai fazer os sujeitos fazerem isso? As vivências da cooperação, né? O exercício da cooperação. Mas se a moral não te deixa sua mulher morrer... Então, por isso que veio teoricamente, porque na verdade as condutas morais, os códigos morais são coisas muito teóricas. Eles sempre tratam como casos. Na verdade, se vem, por exemplo, um caso do dilema, eu acredito que seja uma exceção. Então, se vem por acaso algo assim, a moral não vai mudar por causa de uma exceção, vai continuar sendo a mesma coisa. E é uma decisão de cada um, se vai transpor essa moral ou não. Para o desenvolvimento da autonomia, o diálogo entre pares, né, entre pessoas que se consideram uma a outra iguais, é um fator importante. O verdadeiro diálogo, que pressupõe não apenas comunicação, mas troca, é muito positivo para o desenvolvimento, mas sobretudo o desenvolvimento do juízo moral. Eles teriam uma condição visível de pagar uma faculdade particular e deixar a oportunidade da faculdade pública para uma pessoa que até durante a sua vida escolar inteira estudou numa escola pública. Juízo moral. O juízo, que vem do latim judicium, é a capacidade de avaliar e discernir as coisas. O desenvolvimento do juízo moral é a capacidade de discernir o que é moralmente correto e moralmente errado. Sempre que eu reflito sobre fazer ou não fazer uma coisa, eu vejo as consequências que isso terá para mim, não para os outros. Nesse sentido, eu sou bem egoísta. Às vezes, muitas vezes eu ajo impulsivamente, depois eu vou pensar o que eu fiz pode gerar para outras pessoas, porque eu não ficaria bem comigo mesmo se eu soubesse que eu fiz alguma coisa que vai causar mal para outra pessoa. A pessoa moral, na verdade, se sente pequena quando ela pensa ou quando, infelizmente, ela cometeu alguma transgressão moral, ela tem vergonha. Ela se sente pequena. Quem sou eu, sabe? Então, a pessoa, isso que é, do ponto de vista afetivo, é o grande motivo do querer fazer. Agora, para o saber fazer, o diálogo entre pares, a comunicação, a discussão, é certamente uma coisa muito positiva. Dito assim,
A escola é palco adequado para esse diálogo. Apesar de parecer o contrário, pouco escrevi sobre educação. Mas num desses momentos, digo assim: o direito à educação não é apenas o direito de frequentar escolas. É também o direito de encontrar nessas escolas tudo aquilo que seja necessário à construção de um raciocínio pronto e de uma consciência moral desperta. Ora, toda norma moral, tanto quanto toda lógica, são produtos da cooperação. Então, realizemos na escola um meio tal que a experimentação individual e a reflexão em comum se chamem uma a outra e se equilibrem. A escola pode achar que essa função da formação moral é da família, que a família deveria fazer isso e que isso não é campo da escola, já que a escola tem que fazer 300 mil outras coisas do ponto de vista pedagógico, não é? e não refletir sobre essa formação, ou a escola pode considerar que essa é uma função dela também. Né? E aí ela vai pensar sobre isso, preparar professores, preparar uma atuação dentro desse campo. A questão de um escritor argentino, o Ernesto Sábato, 1 mais 1 igual a 2. Isto está certo ou isto está errado? Isso está certo ou isso está errado? Aí é que tá. Se eu falo de certo e errado, eu estou tratando de uma questão ética, portanto, levando em consideração o valor moral. Se eu falo que está exato, que é exato, é só o resultado da própria conta. 1 mais 1 igual a 2. Agora, nos assuntos humanos, aí é que tá. É só matemática? É só exatidão? Quer dizer, numa posição a escola diz assim, sim, a educação moral deve ser dada para a escola, essa é uma das nossas funções, e a gente pode fazer isso junto com a família. Né? Quer dizer, a família também faz, mas isso é uma função da escola e aí vamos pensar como fazer. E a outra posição é, não, a educação moral seria uma função da família, a família deveria dar. Como a família está em crise, como a sociedade está em crise, como os pais não fazem mais isso com as crianças, a gente vai ter que fazer. Família e sociedade em crise. No que consiste essa crise, professora Suzana? Se tem falado muito em crise, tanto do ponto de vista do senso comum, como grandes pensadores têm falado dessa crise de valores. E no que consistiria essa crise de valores? Consistiria numa ausência de um quadro referencial claro de valores para as pessoas atualmente, né? E um quadro de referenciais de valores morais. O que a gente tem atualmente é uma pulverização de valores, né? E uma priorização de valores que não obrigatoriamente são valores morais, no sentido de ser pensado o bem comum. Valores muito ligados à aparência, valores muito ligados ao ser, né, ao minuto de sucesso, não é? E não ligados à convivência com o outro, não ligados ao bem comum. Mas assim, se você for ver por um outro ponto de vista, por exemplo, o modo como as crianças eram criadas antigamente e atualmente. Minha mãe é professora e não só a gente consegue perceber, um professor entra na sala de aula, as crianças não têm respeito. Elas fazem o que querem, elas falam o que querem, o professor não tem autoridade nenhuma na escola, dentro da sala de aula. E aí? Então, se isso é o que vale, né, você pode ter aí ambientes mesmo de incivilidade, ambientes de indisciplina, ambientes de crise, né, porque você não tem referenciais claros. Né, e não tem também quem passe esses referenciais. Nem do ponto de vista heterônomo, quer dizer, você não tem autoridades que imponham valores e que sejam respeitados por temor a essa autoridade, nem do ponto de vista autônomo, quer dizer, as pessoas não têm possibilidade de viver situações onde elas construam referenciais claros de valores que sejam bons para elas e para os outros. A sociedade não é feita porque é melhor para todo mundo. As pessoas são egoístas, elas querem sempre o que é melhor para elas, não pensando nos outros. E aí fica essa bagunça. Todo mundo quer agarrar o que é melhor para si, quer que o outro se dane. Acho que, na verdade, uma coisa que não tem na sociedade, acho que a gente é exatamente caminhando cada vez mais para esse eu e muitas vezes a gente não respeita o espaço do outro. Então, o que a escola ou o adulto deveria fazer nesse sentido? Dar referenciais, né, que sejam cativantes para o adolescente, né, para que ele possa construir um sistema de valores autônomo, né, mais baseado na justiça do que
no particularismo, no egocentrismo, no egoísmo, né? Na aparência, no momentâneo. Se a escola oferece regras muito bobas para o sujeito, né? Regras muito baseadas na heteronomia, e que o adolescente não vê nenhum sentido, por que é que ele vai ficar com esses referenciais? Né? Isso não cativa, isso não motiva. Né? Então ele vai ficar com o referencial do grupo dele mesmo, com quem ele está muito mais ligado. Né? Então a escola teria que cativar o adolescente para uma mudança mais construtiva. Tchau.